Olá pessoal, estamos fazendo o primeiro vídeo para o nosso canal, um vídeo que nós iremos abordar o assunto, né, de como criar uma API com Node e o banco de dados MongoDB. E vamos utilizar o MongoDB Atlas, que é um banco de dados online, que é muito bom para nós utilizarmos para a criação de bancos, para teste. Vamos mostrar como criar a API, como também fazer a conexão dessa API com o banco de dados MongoDB. Então, já criei aqui uma pasta, como vocês podem ver, onde nós iremos criar essa API dentro dessa pasta aqui. Coloquei na minha pasta de videoaulas, criei uma pasta com o nome Node MongoDB. Então, pessoal, dentro da pasta que nós criamos aqui, vamos dar um comando que é o yarn init-y. Rodando esse comando, se eu olhar agora o que tem aqui na pasta, eu tenho um arquivo pack.json. Vamos abrir essa pasta aqui dentro do VS Code, usando esse comando code. Ele vai abrir essa pasta dentro do VS Code e nós vamos ver que já foi criado um arquivo, que foi esse arquivo pack.json. Vamos dar uma olhada no que tem nesse arquivo, né? Tem simplesmente aqui o nome que nós demos para essa API, que é o nome da pasta, a versão. Ele tem aqui o arquivo index.js como main e simplesmente isso. Vamos abrir aqui um terminal aqui dentro do próprio VS Code. E aqui dentro do terminal nós vamos agora começar a instalar alguns caras que a gente precisa. O primeiro que a gente precisa aqui instalar é o Express. O Express ele é uma biblioteca usada para em API em Node para fazer essa comunicação. Eu vou dar aqui o yarn add Express. Se você não tiver, você pode usar o npm install. Instalando essa biblioteca aqui, já instalou essa dependência. E você vê que aqui no arquivo pack.json, adicionou aqui a dependência Express. Então, feito isso aqui, nós vamos agora partir aqui para código. Vamos criar uma pasta CRC. Costumo sempre colocar meus arquivos dentro da pasta CRC. Dentro da pasta CRC eu vou criar também um arquivo. Você pode dar o nome que você quiser. Eu vou dar um serve.js. Nesse arquivo aqui nós vamos... Esse aqui será o ponto de partida, né, do nossa API, do nosso servidor em Node. Eu tenho aqui já o código aqui que eu irei utilizar. Para o vídeo não ficar muito longo, a primeira coisa que nós fazemos aqui é importar o Express. Eu crio uma constante, dou um require e passo aqui o nome da biblioteca que nós vamos utilizar. Eu também costumo sempre utilizar um arquivo de rotas separado, para não ficar tudo aqui dentro do mesmo arquivo. Eu normalmente crio um arquivo routes.js e dentro desse arquivo routes.js eu faço as minhas rotas. Mas ainda aqui no arquivo serve.js, aqui nessa linha 3 aqui eu importo o arquivo routes, né, que eu criei aqui. Veja que há uma diferença na importação aqui, que como é um arquivo local aqui, não é das dependências que eu instalei, que ficam em Node Modules, eu preciso dar esse ponto barra, está no mesmo caminho, né, os dois arquivos, mas eu preciso dar esse ponto barra para ele entender que eu estou utilizando, não é uma dependência. Crio o serve aqui e instancio meu Express. Aqui eu dou um serve.use e passo o express.json para dizendo aqui para minha API que eu vou utilizar o formato JSON para enviar e receber dados. E dou um serve.use passando o routes, que é onde vão estar as rotas, e o serve.listen,
que é onde eu coloco aqui dentro do listing a porta que eu irei utilizar. Por exemplo, quando eu for rodar aqui, eu vou colocar localhost, dois pontos, barra, barra, né, dois pontos, a porta 3333, que é a porta que eu costumo usar, você pode utilizar até outra porta. Essa configuração aqui está pronta no serve.js. Agora eu vou para o arquivo routes.js. Também para adiantar, já tem o código aqui pronto. Extensive Express, mais uma vez, crio um arquivo, uma constante routes e dou um express.router. Esse cara aí é um cara do Express que é usado também para fazer as rotas. E aqui embaixo estão as minhas rotas. Primeiro, tem um routes.get, que é uma rota do tipo get, que você deve conhecer, que tem os métodos get, post, delete, update. E dentro dessa rota aqui get, eu coloquei aqui para ser a rota inicial, ou seja, somente localhost, dois pontos, e a porta vai entrar nessa rota aqui. E estou dando um retorno. Veja aqui que eu tenho esses dois parâmetros, que é uma função com o parâmetro rec, que é o de request, e res, que é o de response. Aqui eu mando os meus dados, faço a requisição e aqui eu tenho a resposta. Pegando a resposta aqui, dou uma resposta.send e coloquei essa mensagem aqui só para mostrar que está funcionando esse servidor. E também criei aqui, que eu vou explicar depois melhor, uma rota do tipo post, que também o caminho dessa rota vai ser barra user, tem uma função com os mesmos parâmetros, essa função aqui, e também retornando uma mensagem aqui que eu coloquei no tipo um objeto JSON. E dou um module.export exportando os routes, que é o que eu pego aqui no serve.js. Isso aqui, se eu rodar o meu servidor, eu der um node src barra serve.js, é o comando que eu uso aqui para iniciar o meu servidor. Eu já estou com o meu servidor rodando, vou mostrar aqui para vocês o navegador. Atualizando aqui, você veja que retornou um olá mundo. É o que eu coloquei aqui na rota get, que na raiz do meu servidor. Então, o nosso servidor já está funcionando. Mas tem uma coisa aqui que eu irei fazer, que é instalar um cara aqui para eu não ter que ficar reiniciando, porque do jeito que está aqui, se eu fizer alguma alteração, eu vou ter que parar esse servidor e rodar de novo. Mas eu posso instalar, vou parar ele aqui dando Ctrl S e instalar esse cara chamado Nodemon. Ele me auxilia nesse sentido de assim que ele ouvir que houve alteração no servidor, ele dá o restart no servidor. Para isso funcionar, eu já instalei esse cara. Vou aqui no pack.json e aqui, antes da dependência aqui, eu vou adicionar um comandinho aqui, um script, dessa seguinte forma: script, passo o nome desse script será dev e coloco o Nodemon e o caminho do arquivo. E agora, para eu deixar esse servidor rodando, eu simplesmente vou dar um yarn dev. Veja que agora o servidor está rodando aqui. Se eu voltar aqui e atualizar, está rodando aqui, está retornando ao mundo. E se eu agora fizer uma alteração aqui na rota, em vez de olá mundo, eu botar hello world, dou um Ctrl S, veja que aqui ele restartou o servidor.
a alteração já foi feita aqui, Hello World. Então essa primeira parte aqui nós vimos como fazer, que é muito simples, né? Fazer essa API. Nós criamos esses dois arquivos, passei as rotas aqui nesse arquivo, exporto ela, pego as rotas aqui e coloco aqui no servidor, no server aqui. É outra rota aqui usando o método post, eu vou mostrar. Só vou mostrar esses dois porque o objetivo desse vídeo é mostrar como utilizar, criar uma API e simplesmente conectar ela com o banco de dados MongoDB. Mas eu não vou mostrar todos os métodos, que isso eu farei em um vídeo posterior mostrando como criar a API toda com Node.js. Mas esse aqui é um pouco resumido, mas tenho o método post, passei essa rota como nome user. Então, para eu acessar ela, eu vou colocar depois da porta lá, colocar barra user. E para testar se está funcionando, eu estou dando um retorno aqui de um OK true, dando uma resposta.json. Eu posso usar esse .json porque aqui no meu servidor, eu disse que eu iria usar JSON no servidor. Então, como isso aqui já está salvo, só um detalhe importante que eu não posso testar isso aqui no navegador, porque o navegador ele utiliza aqui na URL o método get. O método post eu não tenho como testar ele aqui. Para eu fazer esse teste, eu vou utilizar um cara chamado Insomnia. Vou mostrar aqui rápido como é que você usa o Insomnia e vamos fazer esse teste aqui para ver se essa rota aqui também está funcionando no método post. Pronto. O Insomnia é esse aqui, você pode baixar ele é open source, versão só para 64 bits. Se você não tiver sistema 64 bits, você pode utilizar o Postman. Eu vou criar aqui um workspace novo, create workspace, só para você ver como é que cria. Vou dar um nome API Node, só para diferenciar. Veja que ele criou um novo workspace aqui, não tem nenhuma requisição aqui. Eu vou criar uma nova requisição. Essa primeira eu vou colocar cadastrar o usuário, que vai ser post. E aqui, nonbody, eu vou colocar JSON. Isso aqui é o corpo da minha requisição. Eu vou utilizar JSON. Eu poderia utilizar esse multipath form, que era para eu utilizar um formulário. Mas aqui eu vou utilizar o JSON, dou um create, criou. Aqui em cima eu vou passar o caminho. Aí barra user. Pronto. Agora eu dou um sender. Veja aqui, retornou OK true como está na rota aqui post. Então dessa forma aqui para eu adicionar isso aqui usar isso aqui para adicionar no banco de dados, eu pego os dados aqui pelo REC. Já tivemos um retorno aqui, mas nós vamos utilizar aqui vamos passar os dados aqui no formato JSON. Name, e-mail, sempre aqui eu vou separando por vírgula, né, as informações, e vou colocar password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu der um send aqui, vai continuar retornando a mesma coisa, porque eu preciso agora vir aqui as minhas rotas
Em vez de eu retornar essa mensagem aqui, eu vou retornar um REC para eu pegar os dados do meu corpo lá. Eu uso rec.body. Deu um erro aqui porque eu preciso dizer que isso é um JSON. Vou botar um result, dois pontos, ok, já está rodando sem nenhum erro aqui. E agora vamos enviar, dar um send aqui mais uma vez. E veja aqui, agora que eu já consegui pegar o name, o e-mail, tem acesso aqui a todas as informações que eu estou passando aqui. Eu passei aqui e peguei e retornei aqui. Então, é dessa forma que a gente utiliza para pegar as informações. Beleza, pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, nós vamos encerrar o vídeo aqui e no próximo vídeo a gente continua criando a nossa conta lá no MongoDB Atlas e fazendo as configurações necessárias lá, pegando a URL de conexão lá e conectando essa API com o banco de dados, cadastrando o usuário lá e também listando esse usuário. Então no próximo vídeo a gente continua com isso. Então valeu aí. Se tiver algum comentário, deixe aí se gostou, se não gostou. Também dê um like, compartilhe esse conteúdo, é muito importante. E também se inscreva no canal para nos dar essa força para a gente continuarmos compartilhando conhecimento. Valeu, um abraço.